Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui nossas aulas de matemática, certo? Professor Pablo aqui, a partir de agora vocês vão ter aula de matemática comigo. Vocês já tiveram aula aí do professor Márcio Jean, maravilhosas essas aulas aqui da TV, como sempre, o professor Márcio arrebenta aí nas aulas dele, né? Então agora vocês vão ter aula comigo, vamos lá dar continuidade ao nosso estudo sobre as frações. Pessoal, olha, estudo de fração bem chato, né? Muitos alunos criam muitas dificuldades nessas aulas de frações, então é preciso que vocês estejam bem atentos aí a essas aulas, tá? Quero que vocês peguem o material de vocês, principalmente o caderno, essas questões que a gente vai ver aqui agora. O livro de vocês, ele não trata de forma muito clara, muito bem, então eu queria que vocês prestassem atenção na aula em si, tá? Vocês já devem estar aí com a atividade de vocês, que a gente vai resolver hoje. Então, presta atenção aqui na aula para que você consiga fazer essa atividade aí direitinho. No final da aula a gente vai resolvendo aqui algumas coisas, tá bom? Então, muita atenção aí para a gente ver nosso conteúdo de hoje, certo? Então, pessoal, hoje nós estamos aí com os estudos das frações. Acho que essa semana toda vai ser esses estudos envolvendo as frações. E hoje nós vamos pegar uma parte bem interessante aí desses estudos de frações, né? A gente vai ver um pouco de frações, um pouco de números decimais, que são os estudos dos números racionais, né? Os números racionais, que são os números que podem ser escritos na forma de fração. A gente transforma em fração, o número decimal a gente transforma em fração e vice-versa, né? Então vamos aí para a nossa habilidade de hoje, pessoal. Olha aí, nossa habilidade de hoje é reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal. Estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-los a pontos da reta numérica, certo? Nessa aula de hoje nós vamos ficar principalmente com essa parte final dessa habilidade. Vocês sabem, né? Essas habilidades elas envolvem vários conteúdos. Então, a gente vai hoje ver aqui essa parte mais do final dessa habilidade, que é para inserir frações, né, números decimais, números racionais positivos na reta numérica, certo? Tanto o número na forma de fração, como o número na forma decimal. Tudo bem? Tudo pronto? Vocês estão prontos? Então vamos lá, vamos começar aqui, né? Então, olha, onde fala um pouco sobre esse conteúdo aqui no livro de vocês é na página 176. Mas como eu disse, ele trata de uma forma bem mais rápida, sucinta. Eu indico a vocês que vocês prestem atenção aqui na aula e façam as anotações que sejam necessárias, tá bom? Então veja só, antes de tentar colocar uma fração localizar números racionais na reta, né, nosso conteúdo, como eu disse, a gente vai tentar colocar esses números na reta. Antes de tentar colocar uma fração na reta numérica, você deve observar se a fração é própria ou imprópria. Vocês lembram dessa definição de fração própria e fração imprópria? Vamos ver, ó. Uma fração ela é própria é quando o numerador é menor que o denominador. Numerador, vocês sabem, é o número que fica em cima na fração. Denominador é o número que fica embaixo. Então, quando o numerador que está em cima é menor que o denominador, nós temos uma fração própria, né? E nós temos aí alguns exemplos, coloquei alguns exemplos para vocês. 3/5, né? O 3 é menor do que o 5, né? O meio, tá aqui o 1 é menor do que o 2, né? E aqui, ó, 15 sobre 26, o 15 é menor do que o 26. Isso aí são exemplos de frações próprias. Numerador, número de cima, menor que o número de baixo, certo? E as frações impróprias? O que são as frações impróprias? É o contrário, né? Quando o número de cima é maior do que o número de baixo, ou seja, quando o numerador é maior que o denominador, certo? E aí nós temos aí alguns exemplos. 8/5, né? Vejam que o 8 é maior do que 5. Nós temos 13/6, né? O 13 é maior do que o 6. 29/12. O 29 é maior do que 12. Isso aí são frações impróprias. Por que isso, pessoal? A gente vai ver, ó. Porque quando a fração ela é própria, o número ele vai estar em um determinado local na reta. Quando a fração ela é imprópria, ele vai estar em outro local, tá bom? E é o que a gente vai ver isso agora. Olha só. Então, localizando esses números aí na reta. Primeiro, as frações próprias. Olha o detalhe aí, ó. As frações próprias estarão sempre localizadas entre
0 e 1, certo? Se a fração é própria, ela vai estar sempre aí entre 0 e 1. Ou seja, se o numerador é menor do que o denominador, essa fração estará sempre entre 0 e 1. Como? A gente vai aprender aqui a localizar isso aí direitinho, tá bom? Então, mas esse aqui é o detalhe importante. Vai estar sempre entre 0 e 1. Então, quando você tiver um problema para que você tem que colocar um número na reta, a primeira coisa que você vai ver é se a fração é própria ou imprópria. Se ela for própria, vai estar entre 0 e 1, certo? Muito bem. Coloque as frações abaixo na reta numérica. Beleza, vamos ver aí os exemplos. Então, vamos colocar aí 1/3, certo? Vamos colocar aí 1/3 na reta. Lembrando, 1/3 é uma fração própria, certo? O numerador é menor que o denominador. Se ela é uma fração própria, então esse número aí vai estar entre 0 e 1. Então, eu desenhei aqui a reta, né? Começando aí no 0 até o 2, certo? Será que esse 1/3, ele vai estar bem aqui? Claro que não, né? Porque aqui, pessoal, está entre 1 e 2. Então, aqui eu tenho certeza que não. Ah, será que ele vai estar aqui? Claro que não. Será que ele vai estar aqui? Não. Ele vai estar aqui, pessoal, entre 0 e 1. A gente fez aí a reta, mas é para você entender, certo? Que ele vai estar aqui entre 0 e 1. Ah, professor, e como é que eu faço para colocar esse número aí agora? Ah, eu boto aqui em qualquer lugar? Não. Agora nós vamos ver como é que faz isso aqui direitinho. Olha. Então, veja só. Esse denominador, certo? Você tem que prestar atenção aqui o denominador direitinho. O denominador é 3. Então, olha, você vai dividir do 0 até 1 em 3 partes, certo? 3 partes. Cuidado, tem gente que faz 3 tracinhos e acha que dividiu em 3 partes. Não é, olha só. Se eu for dividir em 3 partes, tem gente que faz isso aqui, ó. 1, 2, 3. Faz 3 tracinhos. Aqui eu dividi em 3 partes? Não. Se eu fizer 3 tracinhos, eu vou dividir em 4 partes. Ó, aqui ó, tem uma parte, 2, 3, 4. Veja que do 0 até 1 tem 4 partes. Então essa divisão aqui está errada, certo? Eu tenho que dividir em 3 partes, não é fazer 3 tracinhos. Aí como é que a gente faz para dividir em 3 partes? Você vai fazer só 2 tracinhos aqui no meio, ó, tentando colocar dividir o mais igual possível, né? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Fizemos a divisão. Dividimos aqui em 3 partes, certo? Muito bem. Então, dividir em 3 partes por causa do denominador, que é 3. E qual dessas partes eu vou marcar esse ponto 1/3? Na primeira, ó. 1/3 vai estar bem aqui, ó. Por causa do 1, bem aqui em cima. Então, bem aqui vai ser o ponto 1/3. Ok? Muito bem. Então, a forma de você colocar um número na reta é desse jeito. Vamos ver a letra B, ó, para ficar mais fixo, né? Então temos aí 3/8, certo? 3/8. Então, é uma fração própria, o numerador é menor que o denominador, não é? E então esse número vai estar entre 0 e 1, beleza? Entre 0 e 1. Eu já botei uma reta maior, né? Porque para a gente ver direitinho, certo? Eu botei a reta aqui só do 0 até 1, porque vocês já sabem que esse número vai ficar entre 0 e 1. Pode fazer desse jeito sem problema, certo? Aí o que é que a gente vai fazer, pessoal? Do 0 até 1 a gente tem que dividir em quantas partes? A gente tem que dividir em 8 partes. 8 partes a gente vai fazer 7 tracinhos. Mas olha só, eu vou ensinar um jeitinho para você fazer essa divisão mais o melhor possível. Quando, pessoal, é 2, é 4, é 8, como é que a gente faz? Ó, a gente divide primeiro no meio, certo? Dividiu em 2 pedaços. Aí aqui, ó, cada um aqui, ó, a gente divide no meio, dividiu em 4 pedaços, certo? E cada pedacinho desse a gente vai dividir no meio, que vai dar os 8 pedaços. Olha só, dividiu no meio, no meio, no meio e aqui também no meio. Vejo aqui que ficaram 8 pedaços. Quando é 4, a gente divide no meio, depois os 2 que a gente dividiu, divide no meio, fica 4 pedaços. Quando é 2, quando é 4, quando é 8, 16. 16 eu acho que não vai aparecer, que a gente não vai fazer vocês dividir tanto. Até 8, assim, 10 é o que pode aparecer, né? Mas aí você divide ao meio e os outros vai dividindo ao meio também, né? Vejam aí que aqui a gente tem 8 pedaços, ó. 1, 2, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam? 8 pedaços. Certo. E onde é que vai ficar esse 3/8, pessoal? Onde é que vai ficar esse 3/8? Então, olha,
dividir em 8, você vai contar 3 pedaços, né? Ó, 1, 2, 3. Bem aqui, ó. Bem aqui vai ficar o 3 oitavos. É aí onde vai ficar o 3 oitavos, certo? Então, é dessa forma que a gente vai colocar as frações próprias na reta. Vamos lá. E as frações impróprias? Como é que a gente vai colocar? Para localizar as frações impróprias, você deve antes transformá-las em números mistos. Lembram? Como é que a gente transforma um número em número misto? Tem que transformar antes, tem que saber, lembrar como é que transforma em número misto. Então, olha, vamos ver os exemplos aí, que é para colocar essas frações aí na forma, na reta, tá bom? Veja, nós temos uma fração imprópria, 7 quartos, o 7 é maior do que 4, lembrando, as frações impróprias, o numerador é maior do que o denominador. E aí, como é que a gente vai fazer, transformar isso aí num número misto? Primeiro, transformar em número misto. Então, não sei, cada professor tem sua maneira, como é que a gente, como é que eu gosto de explicar para os alunos? A gente tem que ver, ó, no número misto, quantas vezes o 4 cabe no 7 e o que sobra. Ou você pode também ver o seguinte, 7 dividido por 4. 7 dividido por 4. Dá quanto? Dá só 1, né? Dá 1. E quanto é que sobra? Sobra 3, certo? Então, o número misto fica desse jeito, ó. Aqui a parte inteira, foi a parte da divisão, né? 7 dividido por 4 dá só 1. E aqui você vai montar uma outra fração com o que sobrou, que é 3 quartos. Vocês lembram que esse número é chamado de número misto, porque ele tem a parte inteira e a parte da fração. Ele é misturado, né? O número misto, misturado. Ele tem a parte inteira e a parte de fração. Então, 7 quartos é isso aí. 1 inteiro e 3 quartos. Muito bem. Quando eu transformei aqui no número misto, aí eu já sei onde é que vai estar esses 7 quartos. Olha, se a parte inteira é 1, pessoal, isso aqui é que você tem que estar atento. Ó. Se a parte inteira é 1, então esse número vai estar depois do 1, ou seja, entre 1 e 2, certo? Então temos aqui nossa reta aí que vai do 0 até 3, tá? Então eu sei que esse 7 quartos, ele vai estar aqui, pessoal, entre 1 e 2. Por quê? Por causa do número misto. O número misto, a parte inteira é 1 e tem mais uma fração. Se a parte inteira é 1, ele está depois do 1, ou seja, entre 1 e 2, certo? Aí, olha, entre o 1 e o 2, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer como a gente fez no exemplo das frações próprias. O que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar agora para a fração, certo? O denominador é 4, então a gente tem que dividir aqui em 4 pedaços, ó. 4 pedaços. Vejam aí, dividir em 4. Desses 4 pedaços, eu vou querer qual? O terceiro. Esse terceiro aqui que vai dizer, ó. Então eu vou contar, ó. 1, 2, 3. Pronto. Bem aqui é onde vai estar 7 quartos. Certo? Então tem que ter cuidado. O processo ele é meio trabalhoso. É cheio de coisas, você tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção para você aprender a colocar esses números aqui na reta. Tá? De novo, ó, transformamos em número misto para a gente saber onde é que vai estar esse número. Se é entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, entre 3 e 4, pode ser, certo? Pronto, aí nós descobrimos, como o número misto aqui, a parte inteira é 1, que ele está depois do 1, ou seja, entre 1 e 2. Aí nós vamos para a parte decimal. A parte decimal é que vai dizer, do 1 até o 2, a gente tem que dividir em 4 pedaços, o denominador que diz, né? Divide em 4 pedaços. E desses 4 pedaços, onde é que vai estar o número? No terceiro. Então, contei aqui, ó, 1, 2, 3. Beleza? Vamos ver outro exemplo, né? Olha aí, 11 quintos. 11 quintos. Primeiro, transformar em número misto, né? Então, dividindo 11 por 5, dá quanto? Pessoal, se eu dividir 11 por 5, dá 2, né? Porque 2 vezes 5 é 10. Não dá 3, 3 passa. 3 vezes 5 é 15. Então, 2 vezes 5 é 10. Só que sobra 1. Então, a fração vai ficar como? 1 quinto. O denominador aqui é 5, não muda. Ok? Então, olha, o número misto é 2 inteiros e 1 quinto. Então, significa que esse número ele está onde, pessoal? Entre quais números? Entre 2 e 3, ó. Porque aqui deu 2, né? Na parte aqui inteira, deu 2. Então, ele está depois do 2. Se a parte inteira deu 2, ele está depois do 2. Então, é entre 2 e 3. Então, pronto. Eu já sei que esse número vai estar aqui, ó. Entre 2 e 3. Aí, vamos lá.
do 2 até o 3, a gente tem que dividir em quantas partes? Em 5. Dividir em 5 é mais coisado, né? Você tem que fazer 4 quadrinhos, né? 4 riscos. Pronto. Aí, ó. Tá mais ou menos iguais, né? Não é obrigado, pessoal, você fazer isso aqui. Se você tiver uma régua, é muito bom, ajuda bastante, né? Você fazer isso aqui com a régua. Mas você tem que fazer mais ou menos igual, porque fazer só no olho é difícil mesmo. Então, beleza. Dividimos aqui em 5 pedaços. Desses 5 pedaços, qual é o que nós vamos pegar? Ó, é o primeiro. Então, o primeiro logo bem aqui, ó. Então, bem aqui é que vai estar o 11 sobre 5. 11 quintos. Bem aí neste primeiro tracinho, certo? Então, de novo o processo. Transforma em número misto, certo? Para a gente descobrir onde vai estar o número. A gente descobriu aqui que ele vai estar entre 2 e 3, que a gente dividiu, deu 2 inteiros, e sobrou 1, né? Ou seja, 1/5. Então, a gente descobriu que está depois do 2. Então, entre 2 e 3. E aí a gente vai descobrir, do 2 até o 3 a gente divide em quantas partes? Em 5, por causa do denominador, a gente vai dividir em 5 partes. E dessas partes, qual é a que nos interessa? A primeira, por causa do numerador que sobrou aqui na fração. Certo? O processo é este. Tudo bem? Para muitos pode achar um pouco complicado. Pode ser, mas não é tanto não, tá bom? Vamos lá, pessoal, olha, na forma decimal. Como é que a gente vai colocar esse número na forma decimal? Ó, muita atenção na hora de localizar esses números na forma decimal. Temos algumas eu fui digitado errado, é maneiras, certo? Aqui é maneiras de identificar. Maneiras de identificar, certo? Vamos ver aí, ó. Então o exemplo aí é para localizar os números decimais abaixo na reta. Então, olha aí, 0,3. Pessoal, olha, esses números assim, 0,3 aí como nós temos, esses números decimais, pessoal, a gente vai sempre dividir, sempre não, mas como eu disse, tem algumas maneiras, né? Mas na maioria das vezes a gente vai dividir os números, o espaço entre os números em 10 pedaços, né? Por isso que ele é decimal. Então, por exemplo, 0,3, você tem que ver aqui a parte inteira, o número decimal ele é bom porque a gente consegue ver a parte inteira que é 0. Então significa que esse número está entre 0 e 1, certo? Entre 0 e 1. E aí, entre 0 e 1, a gente vai dividir em quantas partes? Em 10, certo? Esses números decimais assim, a gente pode dividir ele em 10. E desses 10, a gente vai contar 3, né? Porque a gente está aqui na terceira. Então, 1, 2, 3. Então, o número 0,3 vai estar bem aí, ó. Aí é 0,3. Vocês sabem, se eu dividir aqui em 10, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e assim sucessivamente. Qual é o caso que tem particular, o probleminha que a gente tem que prestar atenção? É quando a gente tem, ó, por exemplo, 0,5, 3,5, né? Na letra B aí, ó, que tem 3,5. 3,5 é 3,5. Então esse meio você tem que ter atenção, porque às vezes os números eles não são divididos em 10, né? O espaço entre os números, ele não é dividido em 10 como nós vimos aqui na letra A. Às vezes ele é só dividido no meio. Olha só, 3,5. Eu sei que aqui a parte inteira é 3, então eu sei que esse número está entre 3 e 4, certo? Entre 3 e 4. Agora olha só na reta aqui como foi que ficou dividido. Só ficou dividido no meio, né? Aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se for dividido no meio, nós estamos com um número decimal, isso aí cada um é meio, né? Ó. Vamos até preencher aqui, ó. Aqui é 0, aqui é o quê? Aqui é meio, né? 0,5. Aqui 1, 1,5. 2, 2,5. Como o 0,5, né, pessoal? O número decimal 5, ele pode também ser chamado de meio, então a gente pode ver exemplos dessa forma, dividido apenas no meio, certo? 3, 3,5, né? 4, 4,5 e assim sucessivamente, certo? Então, muito cuidado quando esse número decimal for com 5. Muito cuidado, muita atenção aí, tá bom? Mas eu acredito que números decimais, para vocês, eu acho que vai ser até mais fácil, certo? Ser mais fácil aí de vocês identificar. Tudo bem? Olha, ó, 2,7, pessoal. Mais outro exemplo, ó, 2,7. Vejam, como aqui não é 5, então a gente dividiu do 2 até o 3, né? Porque aqui nós temos a parte inteira 2. Então ele vai estar entre 2 e 3 em 10 pedaços. E desses 10 pedaços nós vamos pegar qual? O sétimo, né?
Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Bem aqui é o 2,7. Certo? E se tivesse assim, pessoal, olha, isso aqui é muito bem, quando é um centésimo, né? Então temos aí 0,62. Como é que a gente vai fazer, pessoal? Aqui, olha, as questões que aparecem desse jeito, pessoal, ó, isso aqui é muito interessante, ó. Pode aparecer aqui, ó, nas extremidades, os números já decimal, certo? Porque se aqui, pessoal, nós estamos na parte centesimal, significa que nós estamos aqui entre dois números na parte decimal. Ó, 0,62, ele vai estar lá, vocês lembram, né? 0,6, que é a mesma coisa que 0,60. Lembra lá que é só acrescentar o zero para a gente comparar com os números decimais. 0,60, 0,61, né? 0,62 e assim sucessivamente. Até, ó, nós temos lá no final, ó, 0,69 e 0,70. 0,70 é a mesma coisa que 0,7. Então, muito cuidado com esses números aqui centésimos, tá? No centésimo. Muito cuidado aí. Então, aqui a gente só vai precisar contar, ó. Aqui é como se fosse 0,60 e aqui 0,70. Então, 60, 61, 62. Então, 0,62 vai estar bem aqui. Certo? Muito cuidado aí com esses números centesimais. Muito cuidado, certo? Muito cuidado. Então vamos ver aí nossos exercícios, né? Nossos exercícios aí de hoje. Vocês aí já devem estar com esses exercícios feitos aí, né? Devem ter copiado, o professor já mandou aí o PDF, com certeza. Então a primeira questão é essa daí, né? Observe a reta numérica a seguir. Temos aí a reta numerada e com as letrinhas, né? E aí ele quer saber, pessoal, assinale a alternativa que apresenta a letra que corresponde ao número 5 quartos. 5 quartos. O que é que você acha que vai ser aí os 5 quartos? Que eu falei para vocês. Essa fração aqui, ela é própria ou imprópria? Ela é uma fração imprópria. Quando a fração ela é imprópria, o que é que a gente tem que fazer, pessoal? Quando o numerador é maior do que o denominador, o que é que a gente tem que fazer? Transformar em número misto. Como? Dividindo, né? Ó, 5 por 4 dá 1. 5 dividido por 4 dá 1, certo? 1. E sobra 1 também, né? 1 vezes 4 é 4, para 5 sobra 1. Então aqui vai sobrar 1 e aqui 4, né? 1 quarto. Então significa o quê, pessoal? Que 5 quartos vai estar depois do 1, ou seja, vai estar entre 1 e 2, certo? De 1 e 2, a gente tem que dividir em quantos pedaços? Em 4. Olha, pessoal, aqui já está dividido em 4, né? Está dividido em 4. Nós temos aqui o primeiro, o segundo pedaço, o terceiro pedaço e o quarto pedaço, certo? Já está dividido aí em 4. Então, desses 4, a gente vai pegar qual, pessoal? Desses 4 aí, a gente vai pegar qual? A gente vai pegar o 1, o primeiro. No caso aqui, ó, o primeiro aqui é onde está o P. Bem aqui vai ser os 5 quartos, certo? Bem aqui vai ser os 5 quartos, ok? Muita atenção, ó, porque às vezes você pode querer pensar que tá aqui para frente por causa da fração, que aqui é 3 quartos. Como é que aqui é 3 quartos? Os números são menores e aqui é 5 quartos. Aqui, pessoal, é como se fosse 6 quartos, que foi simplificado, né? Simplificado, ó, por 2, que dá 3 sobre 2. 3 sobre 2 é a mesma coisa que 6 quartos. Então, o que você tem que fazer não é olhar para a reta, não. O ideal não é você olhar para a reta. É você fazer esse cálculozinho aqui, certo? Divide para transformar em número misto. Está entre 1 e 2. Do 1 até o 2 a gente divide em 4 pedaços. Já está dividido, né? Nós já vimos aqui os 4 pedaços. E desses 4 pedaços a gente tem que ficar com 1, que é o primeiro. No caso aí, esses 5 quartos vai estar aí no ponto P, representado pela letra P, certo? Vamos lá, na segunda. Segunda é uma de número decimal aí bem fácil, né? Bem simples aí para vocês fazerem. Essa questão aí está dividido aí, observa a reta numérica abaixo, né? Nessa reta, que número corresponde ao ponto P? Então, aqui está bem simples, né?
vai do 5 até o 6, pessoal, olha, quando vocês estiverem resolvendo essas questões, é muito importante você ver os extremos, tá? O que tem nos extremos, ó, vai do 5 até o 6. Aqui tem o 5,3, então, claro, você está vendo que aqui é 5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 e aqui 5,6, certo? Também aí a letra C. No ponto P aí também é o 5,6. Muito cuidado nessas observações. Isso é fácil, mas você precisa estar atento, tá bom? Vamos ver se temos mais. Temos mais. Olha aí o que eu falei para vocês, pessoal. Olha, você prestar atenção aqui nos extremos, ó. Aqui, ó, tem 0,5, aqui tem 0,6. Muitos alunos resolvem essa questão contando aqui, ó. Ah, professor, 0,5 aí, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Aí, pá, marca a letra A, 0,9. Totalmente errado. Olha o que é que os alunos fazem, ó. 0,5, 0,6, bem aqui. Pessoal, como é que o 0,6 está bem aqui, se ele já está bem aqui na frente? Né? Muito errado. Né? O 0,6 está bem aqui. Então, olha, do 0,5 lá o 0,6. Então, significa o quê, pessoal? Que aqui aumentou uma casa, pessoal. Isso aqui foi dividido em 10 pedaços, então aqui aumentou uma casa. Então, aqui você tem que contar como 0,50, aqui 51, 52, 53, 54, né? 0,54, que é a letra P, certo? 0,54. Veja que do 0,5 até o 0,6 foi dividido em 10 partes. Então, significa que aumentou uma casa decimal. Quando a gente divide em 10, aumenta uma casa decimal, certo? Vamos ver se nós temos outra. Não. Por hoje, ficamos por aqui, né, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí a aula. Hoje é uma aula muito interessante, eu gosto dessas aulas de colocação de números decimais na reta. É uma aula bem interessante. Espero que vocês tenham feito aí a atividade, tenham entendido a atividade, tenham feito. E aí a gente volta nas próximas aulas com mais estudos das frações, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.